aqui na coletiva de imprensa no Veranópolis Esporte Clube. Agora vamos conversar com o executivo de futebol, Fininho Kufner. Vamos começar pedindo, então, Fininho, sobre essa parada. No teu ponto de vista, aqui do Veranópolis, ela teve um efeito mais positivo ou negativo? Bom dia a todos. Vários efeitos poderíamos citar. Eu acho que naquele momento, né, do último jogo, nós teríamos duas situações. Uma que era de vir bons jogos, de bons resultados, né, 2 vitórias. Porém, tínhamos uma série de atletas com dificuldades físicas, né, que tiveram problemas durante aquela sequência de 4 jogos e que, né, conseguimos alguns recuperar, né. Então, favorável por isso. A parte negativa é de que, claro, quebramos uma sequência interessante de jogos. Mas no contexto geral, aí com o olhar já administrativo sobre o clube, para quem trabalha com um orçamento enxuto, muito engessado, dentro de prazos já determinados, é claro que aí vem o grande problema não só do Veranópolis, como de todos os clubes que a gente tem conversado e mantido contato durante esse período. As dificuldades grandes nossas, elas virão ainda na sequência, por falar sim de parte financeira, de parte de gestão de recursos. Mas dentro de um olhar, né, e claro, já estendendo a resposta também para todo esse momento vivido, é claro que essas nossas dificuldades, elas são possíveis de se buscar, né? As partes financeiras, você faz ações, trabalha de determinadas maneiras para que seja buscado essa perda financeira, né? O que a gente lamenta muito é a proporção que tudo isso atingiu no Estado, né? Que atingiu tantas pessoas de uma forma de perder vidas e tantos outros que perderam tudo aquilo que construíram durante a sua trajetória. Então, a gente lamenta muito por isso, né, e esperamos que o futebol, de certa forma, também venha ajudar nesse momento. E focando nesse próximo jogo, que ainda não está definido se vai ser no dia 1º ou no dia 2, né, Fininho, contra a União Frederiquense, a gente viu que, assim como o Veranópolis, outras equipes também anunciaram reforços. Como que está essa situação do elenco? Muitos, como o Valdemar disse, conseguiram se recuperar, outros vêm chegando também. Sim, nós agregamos alguns valores ao nosso elenco, né? Já, claro, com uma previsão anterior a tudo isso que aconteceu. O China já havia se integrado ao elenco, né? Era um atacante com uma característica dentro do que buscávamos para melhorar a característica dos nossos atletas. Nós queríamos um atacante de lado de campo, de força, né? Encontramos o nome, chegamos ao nome do China como uma prioridade e conseguimos trazê-lo, já estava integrado ao elenco. Entendimos também a necessidade de mais um volante, e aí começamos a olhar no mercado, dentro de uma questão, uma série de fatores, atleta que queime ou não, seja ficha A ou não, de onde ele vem, a questão da parte financeira também. Então, por uma busca aí, chegamos ao nome do Antônio Júnior, que é interessante até a história dele, porque ele chegou em Porto Alegre na quarta-feira, que foi o dia que o caos se instaurou, né, onde a 470, a maior parte dela veio abaixo, ele fica hospedado, então a logística foi levar ele para um hotel em Porto Alegre, ele ficou no hotel até muito próximo ali da rodoviária, e na quinta ele fez um contato comigo pedindo se poderia ir até Balneário Camboriú, onde os pais residiam. E eu autorizei naquele momento, porque não sabia quando eu ia conseguir trazer ele para cá. No outro dia, se ele não sai na quinta-noite, ele teria ficado ilhado também no hotel, ia ter que ser resgatado, né? Então as coisas aconteceram, ele chegou na quarta-feira em Porto Alegre, mas só foi se apresentar em Veranópolis 10 dias depois, onde aí sim uma logística de viagem até Passo Fundo, e a gente buscou ele em Passo Fundo. Foram os 2 atletas que chegaram. Se nós fechamos esse ciclo de contratações, ainda não, eu diria que ainda não. Tem um atleta que a gente vem mantendo esse contato, pode ser que ele se apresente, na verdade, na semana que vem, e aí sim, vai ser avaliado realmente como que esse grupo vai reagir, principalmente numa questão que a gente ainda sofre, e vai sofrer muito com jogos quarto e domingo, de lesões. Mas, a princípio, a ideia é que possa se agregar mais um atleta. Comparando com as outras equipes, a gente acompanha muito, né, as movimentações, todos eles tinham a intenção de se reforçar e reforçaram. O próximo adversário, que é a União Frederiquense, ele foi bem agressivo no mercado, né? Ele conseguiu agregar bons nomes ao seu elenco, ele teve uma mudança de comissão técnica que seria pré o nosso jogo, então com certeza teve muito tempo para trabalhar, né? Eu não vou dizer nem a nova comissão, porque quem assumiu foi o Zata, que era já auxiliar dentro do clube, então com certeza é uma equipe que vai estar num estágio, num momento diferente do que foi aquele da parada. Então, se nós já esperávamos um adversário por jogar em casa forte, nós esperamos agora um adversário, além de ser forte jogando em casa, com muito mais trabalho e muito mais qualidade dentro do seu elenco. Filho, dentro da realidade de cada clube e pelas questões que aconteceram, acredito que logo ali na frente, muito por conta da questão logística, possa ser falado em desequilíbrio técnico?
Não, o desequilíbrio técnico eu acho que iria acontecer em alguns casos de equipes que foram mais afetadas pela, né, dentro da sua geografia, que foi o caso do Aimoré. O Aimoré, eu não vou nem entrar no mérito, né, quando a gente fala dessas catástrofes todas que aconteceu, o Aimoré acabou liberando seus atletas, muitos foram para casa, outros foram realocados dentro da cidade, então encontrou uma dificuldade muito grande em manter os seus atletas na cidade e com os treinos em dia. Então, por isso mesmo que o Aimoré ganha uma semana a mais. Isso foi unanimidade dentro da reunião, né, dos representantes dos clubes, para que pudesse trazer os seus atletas e que ganhasse esse período a mais de preparação. Tirando esse fato do Aimoré, todos os outros conseguiram manter. Talvez pararam por uma semana, pararam alguns dias, mas todos eles conseguiram manter, então, a equipe treinando. Tantos já fizeram amistosos, como vocês mesmos acompanharam, nós não tivemos esse amistoso. Então, eu acho que assim, o desequilíbrio técnico não vai acontecer por questão de elenco mais forte ou mais fraco. Eu acho que vai se equiparar na questão do período de treino. Então, a hora que voltar a competição, nenhum elenco vai perder atletas daquilo que tinha antes de tudo isso acontecer. Então, por isso que eu acho que os favoritos continuam os mesmos, mas claro que o campeonato vai se tornar aquela incógnita de como vai ser o recomeço para todas as equipes. Rodrigo, o Veranópolis tinha começado mal a competição, né? Não conseguia vencer, daí conseguiu a primeira vitória e a parada, né? O que pode prejudicar esse embalo no momento que o Veranópolis podia embalar, né, uma sequência de vitórias, o que prejudica a equipe essa parada? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Eu não vejo como tão prejudicial assim, né? Acredito que nós vinhamos numa crescente, né? 2 vitórias seguidas em casa. Ia pegar um adversário ferido, né? Por ter perdido por goleada ali pro Esportivo, ter a queda do treinador. Mas essa parada foi boa também para questão fisicamente, para o time entrosar, né? Porque durante a pré-temporada o pessoal foi chegando aos poucos, então não tinha aquele trabalho todo o grupo junto, né? Então foi de bem proveitoso esse momento, né? Lógico que não era o que a gente esperava, né? Por tudo que vem acontecendo no estado, a gente fica triste, né? Mas agora é torcer para o pessoal se reerguer novamente, para o nosso estado voltar à normalidade e nós continuar nosso trabalho para fazer um grande jogo e voltar a buscar mais uma vitória no campeonato. Ô Rodrigo, fugindo um pouquinho do futebol, a gente sabe que teve 2 companheiros de vocês que também, como os jogadores que também sofreram com esse problema no Rio Grande do Sul, tiveram que ir lá, as suas casas, enfim, onde moravam. Como é que o grupo reagiu? Como é que foi essa questão desse sentimento em relação a esses jogadores e o que está acontecendo aqui no estado? Um sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo de solidariedade da gente, né? A gente, o Johan, que perdeu quase tudo não, perdeu tudo da moradia dele, né? Então a gente fez uma vaquinha aí para ajudar, né? Eu acho que não é o suficiente, mas já é uma grande ajuda. O clube também ajudou, né? Então o Johan, o irmão do Andrei, meus pais também perderam tudo ali, né? Mas a gente ajuda do momento, da maneira possível que a gente pode, né? A gente não pode estar lá, a gente precisa trabalhar, precisamos do nosso sustento, né? Então a gente encarou da melhor maneira possível, acolhendo ele, conversando, né? Sabemos do momento difícil, acho que só quem está lá sabe a certeza do que aconteceu e do que está passando. Mas a gente está focado agora em continuar o campeonato e buscar o acesso. Acompanhando a pré-temporada, o próprio início da temporada, conversando com os jogadores, muito se falava do clima de vestiário, da parceria que vocês vinham criando. Você acredita que nesse momento teve um abalo psicológico nos jogadores ou, como você disse, teve mais esse acolhimento e talvez esse fortalecimento na relação entre vocês? Acredito no acolhimento e fortalecimento. O grupo ficou muito, muito unido, então a gente convive mais, né? Então, eu aqui que moro sozinho aqui, né? Então, quando me sinto em casa, quando estou no vestiário, quero estar sempre vivendo o vestiário, porque é um vestiário de alegria, de muita resenha, né? E quando tem o trabalho, a gente trabalha sério, né? A gente sabe do profissionalismo que a gente tem que ter durante esse momento, né, de campeonato. Então, acredito que fortaleceu muito o grupo. E agora é competição, né? Sabemos que vai ser um quarto e domingo, né? Um meio de semana, um final de semana, os jogos, muito sem tempo, muito de trabalho, né? Realmente, mais jogar e descansar.
para buscar o objetivo principal, primeiramente classificar e depois ir forte para os mata-mata. A gente pode falar, Valdemar, sobre a condição de jogo dos atletas, já que, como você disse, eles ficaram um bom tempo sem uma partida. O jogo, a gente adquire ritmo de jogo é jogando, né? Isso é uma teoria, né? São princípios adaptativos, né? Mas em contrapartida, como a gente tinha realmente problemas, né? Isso eu frisava com vocês, a gente precisava de mais tempo para treinar, jogadores que vinham chegando, jogadores que tinham lesões antigas, né? Jogadores que ainda assim chegou agora o Antônio mais recentemente, mas que está numa condição boa. Né, o nosso volante que se apresentou agora por último, né, o China também, que ainda também não estreou, mas também veio numa condição boa, só que agora nós tivemos tempo para isso, para aprimorar a parte físico, técnico, tática, recuperar os que tinham que recuperar e a treinabilidade. Sim, talvez possa pesar um pouco o ritmo de jogo, mas isso vai ser para praticamente todas as equipes. Então, não é se fosse só o Veranópolis, seria um problema, mas isso é para praticamente todas as equipes da divisão de acesso. Ainda em cima dessa questão, Valdemar, com atletas que ainda não estrearam, era a pré-temporada que precisava? Sim, foi muito bom, foi muito proveitoso, ainda estamos aproveitando, ainda temos a semana que vem, né, toda para trabalhar, então realmente foi o complemento que faltava, digamos que a parte final da pré-temporada que a gente não teve tempo, e com toda a dedicação também, não posso deixar de frisar aqui da direção do clube, né, do próprio Fininho, nosso executivo, de nós mantermos a programação, mantermos a alimentação, mantermos tudo que é preciso para um atleta, né, o departamento médico funcionando full time, a alimentação, café da manhã, almoço, janta sempre, mesmo quando não tínhamos treino. Então, esse apoio de toda a direção do clube, e estendendo aqui ao nosso executivo, foi de fundamental importância. Agora, Valdemar Fernandes, o Veranópolis volta a atuar no próximo final de semana. A expectativa é que jogos na quarta e no domingo. Isso significa que a parte física tem que ser trabalhada agora, porque depois vai ser muito complicado. Isso sim, a aposta não, o que está sendo feito é agora. Isso todo o grupo está ciente, os atletas, a comissão, né, conseguimos atingir níveis de redução de percentual de gordura, elevação de massa muscular, quem estava pior conseguiu melhorar, quem estava bem se manteve, né? Então agora são os ajustes mais táticos, né, que o Paulo já vem fazendo e já vem a cada semana também evoluindo nisso, porque a partir de semana que vem a gente não vai ter mais tempo e sabemos disso. Agora o que foi feito e muito bem feito, agora é só entrar no ritmo da competição novamente. Esperamos que a gente consiga entrar nesse ritmo 100% já no primeiro jogo, né? E aí vai ter são pequenos ajustes que a gente vai trabalhar nessa próxima semana para que tudo ocorra bem. Para finalizar, Valdemar, a gente acompanhou que alguns clubes organizaram a questão de amistosos, alguns conseguiram realizar, a gente até acompanhou que o Veranópolis tentou ver uma possibilidade de um amistoso. O que a gente pode falar sobre isso? Não, como tu falaste bem, o Veranópolis tentou, mas não é simples, né, na nossa região aqui. E também o que era importante naquele momento e ainda está sendo é a treinabilidade e recuperação, e isso a gente conseguiu, né? A gente nunca consegue contemplar tudo que a gente acha o ideal, mas só no que a gente já conseguiu agregar foi muito importante e muito positivo. Então, a questão de amistosos ficou secundário, porque, claro, algumas equipes conseguiram jogar, mas como eu vou frisar novamente, não foram todas, né? Então, a gente não sai perdendo atrás dos demais.